Judas, verso 10 e 11. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem, por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Quantos livros a Bíblia possui? Quais os seus nomes? Sobre o que cada livro fala? Como cada livro anuncia Cristo Jesus? Essas são perguntas básicas que nós, como cristãos, deveríamos saber responder. Uma vez que nós temos conhecido a palavra de Deus, uma vez que temos lido a palavra de Deus, são, então, perguntas que nós devemos responder, ou saber responder. Quantos livros a Bíblia tem? Quais os nomes? Sobre o que cada um fala? Como eles anunciam Cristo? São informações que nos ajudam em nosso conhecimento, mas também devem estar na nossa prática. Apenas saber por saber não ajuda em nada. É necessário que nós saibamos e praticamos. Até porque a Bíblia entende e nos ensina que a verdadeira sabedoria está em saber e em praticar. Pensando nisso, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos na história da igreja que nem sempre houve tanta paz em relação às Escrituras. Houve tanta paz no sentido de entender que o que temos em nossas mãos é a palavra de Deus. Por muitas vezes e por muitas tentativas, durante a história da igreja, pessoas se levantaram buscando juntar uma quantidade de livros que pudesse ser chamado de Bíblia. Nós vemos isso por meio da história de Marcião, que foi um homem que se levantou, rejeitou o Antigo Testamento, rejeitou o Evangelho de Marcos, o Evangelho de João, o Evangelho de Mateus, algumas cartas do Novo Testamento, se dizendo que isso realmente era a palavra de Deus. A gente sabe que houve vários critérios para que eles reconhecessem o que de fato viria a ser a palavra de Deus, e o que nós temos hoje é de fato a palavra de Deus. Como diz Paulo a Timóteo, toda a Escritura inspirada por Deus. E como diz Pedro, lá em 2 Pedro, capítulo 2, verso 21, a Escritura inspirada por Deus, a qual foi soprada pelo Espírito de Deus, que usou homens, usou reis, usou historiadores, usou profetas, para receber a palavra de Deus e escrevê-la, para que não só aquele povo de 2.000, 3.000, 5.000 anos atrás tivesse, mas que todos nós, os nossos filhos, netos, bisnetos, pudessem também ter a palavra de Deus. E aí, ao longo da história, nós vemos a graça de Deus usando pessoas para traduzirem a Bíblia no nosso idioma, para que não fosse necessário que nós aprendêssemos grego, ou latim, ou inglês para estudar a Bíblia. Nós falamos em português, então nós temos a oportunidade, o privilégio de ter a palavra de Deus também em língua portuguesa. Apesar de ser um privilégio, e nós reconhecemos isso como cristãos, os ímpios não tratam a palavra de Deus assim, infelizmente. E é isso que nós vamos aprender hoje. Como os ímpios tratam a palavra de Deus. Nós já falamos que os ímpios são aqueles que não possuem temor a Deus, ainda que eles participam das reuniões da igreja, ainda que eles estão presentes em nosso meio, eles não acreditam. E por isso eles atacam, e eles têm algumas formas de tratar a palavra de Deus que difere daquele que realmente é cristão, daquele que realmente teve seu coração transformado pelo Espírito Santo do Senhor. Em primeiro lugar, nós vemos aí no verso 10, na primeira parte, que os ímpios, eles difamam a palavra de Deus. Nós temos, em nossa cultura, alguns pensamentos que nos fazem entender o que faz um casamento ser bem-sucedido. Muitos de nós poderíamos falar que a cultura que um e outro tem, ele vem de uma família tradicional, ele tem uma cultura boa, isso vai ser uma bênção para o casamento.
Tem pessoas que dizem que é a profissão. Não, ele tem uma carreira profissional bem-sucedida, ele ganha muito dinheiro. Geralmente a carreira profissional não é para falar se ele é um bom profissional, se é um mau profissional. Ele ganha dinheiro. Para as pessoas é isso que importa. O casamento precisa de dinheiro. Então, não tem como dar errado. Ele ou ela, ou os dois, ganham muito dinheiro. Uma outra opção, ele ou ela, eles se dão bem com o sogro e com o sogro e com a sogra. Então, eles tratam como filho. Não tem como dar errado. A família já adotou ele como filho, a família da esposa já adotou o esposo como filho, como realmente pertencente à família. Então, se a família não vai contra, se o pai e a mãe não vai contra, é sinal de sucesso. E, por fim, tem muitos também que vão dizer que o sucesso do casamento é a satisfação sexual que um dá ou oferece ao outro. Então, é muito comum ouvirmos assuntos com relação ao relacionamento sexual, dizendo, nossa, nosso relacionamento sexual é bom, nosso casamento é feliz. Então, muitas pessoas vão colocar esses motivos, essas qualidades, como o que faz um casamento ser bem-sucedido. Tem um livro escrito por um pastor que ele vai dizer totalmente ao contrário disso. Ele vai falar o que determina a qualidade do nosso casamento é o que cremos a respeito de Deus. Ou seja, o que determina a qualidade do meu e do seu casamento é o que você, esposa, e você, marido, creem a respeito de Deus. Se vocês creem de forma parecida, de forma semelhante, harmoniosa, o casamento de vocês terá uma qualidade extrema. Agora, se um dos dois tem algum tipo de pensamento diferente um do outro, inevitavelmente esse casamento vai ter alguns problemas, não digo em termos assim extremos, mas terá alguns tipos de complicações, porque o pensamento e o que crê, ou até mesmo se crê ou não em Deus, vai afetar diretamente, por exemplo, na criação dos filhos. Quem vai ensinar, quem vai educar? Eu vou ensinar sobre os princípios bíblicos ou você vai ensinar sobre o princípio daquele que não crê em Deus? Além, é claro, do próprio lidar, como eu amo a minha esposa, como a minha esposa me ama, tudo isso vai ser uma consequência do que a pessoa crê ou não a respeito de Deus. E é justamente sobre como cremos que Judas escreve a respeito dos ímpios. Olha só o que ele diz. Estes, se referindo aos ímpios, quanto a tudo que não entendem, difamam. Quando nós olhamos aqui, essa palavra entender está relacionado com aquilo que eles não sabem o que a pessoa está fazendo e nem quais serão as consequências daquela ação. Por exemplo, é quando nós passamos na rua e vemos alguma cena que, por passarmos rápido, parece estranho, e aí nós, na próxima esquina, já passamos a difamar ou falar mal que a pessoa estava ali tentando fazer alguma coisa errada. Então, é nesse sentido, eles não entendem. E aqui está em relação aos anjos. Quando Judas começa o verso 10, ele está fazendo um contraste entre o que os ímpios compreendem ou não compreendem e qual foi a compreensão do arcanjo Miguel. No verso 9, ele vai falar sobre a disputa de Miguel com o diabo sobre o corpo de Moisés, e aí ele fala que o Miguel não se atreveu a proferir juízo infamatório contra o diabo, mas ele confiou o julgamento, o juízo a Deus. O Senhor te repreenda. Então, mesmo Miguel compreendendo o que estava acontecendo ali e que ele, como anjo, teria autoridade no sentido de ser servo do Senhor para repreender o diabo, ele não o fez. E aí que entra o contraste de Judas. Os ímpios que não compreendem o que os anjos fazem, eles difamam. Eles difamam algo que eles não compreendem, algo que eles não entendem. É como se eles lessem a palavra de Deus totalmente fora do contexto e já começassem a proferir julgamentos contra aquilo. Infelizmente, muitas pessoas têm esse hábito, de
e chega até a dizer, espero que não entre os cristãos, mas chega até a dizer, o meu santo não bateu com o dele, né? Se referindo a uma crença totalmente pagã e pecaminosa diante de Deus. Por quê? Na forma como eu conversei com a pessoa, eu entendi que ela estava indiferente para comigo, eu entendi que ela não queria me responder, então alguma coisa aconteceu e essa pessoa deve ser ruim. Essa pessoa não deve ser uma pessoa confiável. Então, eles fazem isso com relação aos anjos. Essa palavra aí, difamar, é a mesma que ele vai usar no verso 8. Então, olha só, eles difamam os anjos no verso 8 e novamente difamam os anjos porque eles não compreendem o que os anjos são, o que os anjos fazem e por que fazem o que fazem. Eles não entendem que eles estão sob a vontade de Deus. E aqui onde entra a revelação, a palavra de Deus. Quando eles difamam os anjos, eles difamam a Deus, que possui autoridade sobre os anjos, e de forma geral a própria Bíblia, porque é onde nós encontramos falar sobre os anjos. Então eles difamam a palavra de Deus. Como ilustração disso, a gente pode pensar no noivado de Maria e José. Lembra que o que faz um casamento ser bem-sucedido é justamente o que o homem e a mulher crê a respeito de Deus? Vamos pensar na situação de Maria e José. Maria recebeu o anjo que revelou a ela que ela iria ser mãe do Messias e que o que iria acontecer com ela seria uma ação do Espírito Santo de forma sobrenatural que a deixaria grávida. E aí esperando o Filho unigênito de Deus. José até então não sabia disso, e lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 19, lá diz que José, não querendo infamar Maria, ele tenta de alguma forma deixá-la secretamente, de uma forma que não pareça que ela cometeu adultério, entende? Quando nós lemos a Bíblia, a gente sabe da história, sabe o que aconteceu com Maria. Mas o povo daquela época, se ouvisse a noiva de José está grávida, ela adulterou. E adultério, sob o regime da lei, seria apedrejamento até a morte, envolvendo até mesmo o próprio pai da mulher sendo apedrejados. Em casos extremos, envolvia aí consequências terríveis. Então, olha só, José crê em Deus, e aí o anjo aparece a José, e em sonho até mesmo, e mostra para José que aquilo que está acontecendo com Maria é obra do Senhor. Como ele crê no Senhor como Maria, ele recebe Maria como esposa, e então os dois, num casamento, vão criar Jesus e os demais filhos que a Bíblia fala que eles terão. Então, quando nós olhamos para esse relacionamento de Maria e José, se eles não crescem na mesma coisa a respeito da palavra de Deus que prometia Jesus, José difamaria Maria e ela provavelmente seria morta por uma situação da qual José não estava totalmente compreendendo. É nesse sentido. José iria causar um mal sem compreender o que estava acontecendo. E os ímpios difamam a palavra de Deus sem compreender o que de fato ela é. Então, a primeira atitude dos ímpios em relação à palavra de Deus é que eles difamam, eles falam mal, eles blasfemam contra a palavra de Deus. Em segundo lugar, ainda no verso 10, na segunda parte, nós vamos ver que os ímpios eles se recusam a compreender a palavra de Deus. Olha só o que diz, a partir do ponto e vírgula. E quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Há duas maneiras de nós compreendermos a incapacidade de uma pessoa. A primeira forma é a forma passiva, ou seja, a pessoa possui limitações. A pessoa ou tem alguma limitação física, ou alguma limitação mental,
ou algo que impede ela de compreender aquilo que você está explicando. E isso é natural. Não há nada de errado nisso, no sentido de que a pessoa tem dificuldades verdadeiras e ela reconhece isso. E você deve, então, trabalhar com essa pessoa ou ensinar essa pessoa dentro do ritmo que ela consegue. E tem a incapacidade ativa, que é quando a pessoa não tem nenhum tipo de limitação, mas ela coloca dificuldade para aprender. É aquela pessoa que você ensina e ela faz errado. Você explica de novo e ela está ali, persistindo no erro. Fala, mas não é assim. Tá bom, vou fazer diferente. Quando ele vai fazer de novo, faz errado. Mas eu não te falei, não é assim. Tá bom, e faz errado. É uma pessoa que ela se coloca incapaz de aprender de forma voluntária. Eu não quero entender. E se eu entender, eu não quero fazer. Os ímpios, eles se colocam dessa maneira, de forma ativa. Eles não têm nenhum tipo de limitação natural que impeça eles de compreender a palavra de Deus, mas eles se recusam. Quando eles se recusam, é interessante porque, olha só o que diz. Verso 10, a partir do ponto e vírgula. E quanto a tudo o que compreendem. Aqui é uma comparação entre o início do verso. Ou seja, aquilo que os ímpios não entendem, eles difamam. E aquilo que eles entendem, eles se corrompem. Ou seja, quando Judas escreve e fala sobre a questão da compreensão, essa compreensão aqui não é a compreensão que provém da lógica, da razão. Essa compreensão aqui é aquela que vem a partir da nossa experiência. Ou seja, você provavelmente já ouviu falar de pessoas que nunca receberam aula para tocar violão ou aprender qualquer instrumento, mas ela ganhou um violão, ganhou algum instrumento, e aí de tanto mexer, ela aprendeu a tocar. Então, ela aprendeu de forma baseada na experiência dela, né? A gente sabe aí de pessoas que aprendem coisas sozinhas, e até chamado de autodidata, que não necessita de que alguém explique, mas que ela aprende errando, acertando e vai caminhando nesse sentido. Quando, porém, Judas escreve que os ímpios aprendem de forma prática, não é um ponto positivo. Por quê? Porque ele vai dizer que o modo como eles aprendem é comparado a um animal. É comparado a um cachorro, a um animal que aprende não você explicando, cachorro, você precisa fazer isso, não pode fazer isso. A gente fala, né? Infelizmente, a cultura que nós temos hoje é de tratar os animais como pessoas. E às vezes até mais bem tratado do que uma pessoa. Nós conversamos com os nossos animais, às vezes parece que eles entendem, mas é claro que eles aprendem por instinto e pela experiência de fazer ou ser punido, ou fazer e ser recompensado. Os ímpios aprendem, conforme Judas nos fala aqui, como animais. Ou seja, eles não usam a inteligência, eles não usam a razão que Deus deu. Essa capacidade que eu e você temos para ler e aprender, ou ouvir alguém falando e aprender. O que eles aprendem é tudo baseado no instinto. E aí a gente sabe que os nossos sentidos, né, são olfato, paladar, visão, adição e tato. Eles não aprendem de forma racional, da forma como Deus criou eles para aprender. E aí, porque eles não aprendem dessa forma, Judas vai dizer o seguinte: até nessas coisas se corrompem. Essa palavra corromper é a mesma que 2 Pedro vai usar no capítulo 2, verso 12. Lá ele fala, assim como o animal nasceu para perecer ou ser destruído, os ímpios, que são animais, no modo como compreendem pelo instinto natural, de forma irracional, eles também perecerão como os animais.
Meus irmãos, eu não sei se aquelas pessoas que ouviram isso, como elas reagiram. Mas uma pessoa dizer para você que tudo que você aprende é como um animal, pelo instinto, sem aplicar inteligência, é algo muito forte. É dizer que você não usa a inteligência que Deus te deu para aplicar no conhecimento. É dizer que você nega tudo aquilo que você recebeu de Deus na criação, pela inteligência, pela razão, pela lógica. Ou seja, nós vivemos como animais nesse sentido. A pessoa quer explicar a palavra de Deus, ou eu não quero entender a Bíblia da maneira como a Bíblia quer que eu a entenda. E aí é onde, então, estes ímpios se recusam de forma ativa. Nós não queremos. Por quê? Porque nós não aprendemos da forma como vocês ensinam. Nós aprendemos pela experiência. Nós aprendemos por aquilo que nós temos capacidade ou não de aprender por nós mesmos. Tá? Como ilustração disso, a gente tem a pessoa que decide permanecer no erro com toda a explicação. Ou seja, diferente da primeira pessoa, né, que ela difama aquilo que ela não entende, essa pessoa, ou esse grupo de pessoas, pensando numa ilustração prática, você explica, mas ela, baseado naquilo que ela viveu, ela acha que o correto é aquilo que ela sentiu, é aquilo que ela experimentou, e não aquilo que nós estamos ensinando com base na palavra de Deus. E aí onde, conforme Judas diz, essas pessoas perecem como os animais. Em terceiro e último lugar, verso 11, diz assim: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Em terceiro lugar, então, os ímpios são rebeldes à palavra de Deus. Eles difamam, eles se recusam a aprender e, por fim, eles são rebeldes, são desobedientes. A insubordinação à palavra de Deus, a gente pode pensar nela como a origem de todas as outras insubordinações na estrutura da qual Deus nos criou para viver. Por exemplo, se nós somos rebeldes à palavra de Deus, nós seremos rebeldes contra Deus, porque se a palavra de Deus é a regra de fé e prática que Deus nos concedeu, então, ao sermos rebeldes contra a palavra de Deus, contra a Bíblia, estamos sendo rebeldes diretamente contra Deus. Segundo lugar, nós somos rebeldes a tanto a liderança da igreja quanto a liderança civil. Então, nós somos rebeldes tanto àqueles que Deus escolheu para nos pastorear, quanto àqueles que Deus escolheu para conduzir a nossa vida na cidade. Então, facilmente nós difamamos prefeito, governador, presidente. Facilmente nós compartilhamos, às vezes, coisas que nem temos certeza, mas por simplesmente se colocar como rebelde contra o contrário. É claro que o regime que nós vivemos, né, o democrático, ele permite que nós manifestemos, ele permite que a gente seja contra, vote contra, defenda um em detrimento do outro. Isso, não há nada de errado nisso. Mas em nenhum momento, como cristãos, nós devemos aproveitar que é um regime democrático para difamar as autoridades ou para atribuir a elas algum tipo de difamação ou calúnia. A Bíblia nos fala sobre as autoridades civis foram colocadas onde estão pela vontade de Deus. Então, biblicamente falando, todos que foram eleitos e que serão eleitos, foram e serão por causa da vontade de Deus. Uma passagem que ilustra muito isso é quando Jesus está diante de Pilatos. E Pilatos está ali o questionando: você fez isso? Quem é você? E aí ele fala: Jesus, você não sabe que eu tenho autoridade para livrar você da crucificação ou mandar para a crucificação? E Jesus então responde:
você não teria nenhuma autoridade sobre mim se o Pai não tivesse lhe dado. A Bíblia diz também que nós, como cristãos, nós não devemos temer polícia, prefeito, governador, presidente, porque essas autoridades foram colocadas por Deus para repreender e para conter a disseminação do mal ou do pecado ou a própria violação contra a vida. Por isso que, quando há corrupção no governo, toda a sociedade se corrompe. Por isso que nós vemos pessoas dizerem: eu quero ser candidato, quero ser político, porque eu quero roubar como eles roubam. E não, eu quero ser político para fazer uma boa gestão como a que eles estão fazendo. Então a Bíblia fala, olha, eles foram colocados por Deus para conduzir a todos, né? E aí a igreja e não igreja, de uma forma que seja possível a convivência entre todos. Mas quando o governo, seja ele municipal, estadual ou federal, se corrompe, toda a sociedade se corrompe junto, porque tem eles como exemplo, como aqueles que regem a nossa vida civil. Pensando nisso, nós corrompemos, então, e somos contra o próprio casamento. Então, ser insubordinado à palavra de Deus, eu não respeito a minha esposa não me respeita. Se a Bíblia fala que o casamento é o respeito mútuo, que o marido deve se entregar pela esposa como Cristo entregou-se pela igreja, e que a esposa deve respeitar o marido, eu não tomo isso como verdade para a minha vida. Relação de filhos e pais é onde que vai ter aí disciplinas totalmente fora, que já entra no espancamento, ou filhos que desobedecem os pais, porque não entendem que é mandamento de Deus. E, por fim, a própria relação entre funcionário e patrão, que a Bíblia fala que o patrão não deve tratar o funcionário com ameaças e que o funcionário não deve trabalhar só quando o patrão está vendo, isso aí não faz sentido para mim. Eu vivo de qualquer jeito, do modo como eu quero. Percebeu como que a rebeldia contra a palavra de Deus vai alcançando e contaminando todas as áreas das nossas vidas? Então, Judas vai dar 3 exemplos para nós. Vai dar o exemplo de Caim, o exemplo de Balaão e o exemplo de Corá. Ele começa com uma frase aí, com uma expressão muito conhecida, ai deles. Esse ai deles era usado quando o profeta no Antigo Testamento ia pronunciar algum juízo. Então ele começava, ai. Esse ai, né, tem esse sentido de juízo, mas é literalmente o ai de... eles não vão conseguir suportar esse juízo, né? Então, Jesus usa com relação a algumas cidades, ele usa também contra os fariseus, e lá a gente vê tanto em Mateus, capítulo 11, verso 21, e lá em Mateus, capítulo 23, Jesus profere 7 ais contra os fariseus. Ai dos fariseus, hipócritas, ai. Por quê? Porque o modo como os fariseus cuidavam do povo, pastoreavam o povo, era sempre de uma forma pecaminosa a Deus. E aí Deus, então, iria castigar aqueles fariseus. E, por fim, no Novo Testamento, a gente vai ver o próprio Paulo dizendo, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Então, a gente vê isso lá em Atos, 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16. Paulo dizendo, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Ou seja, se eu não pregar o Evangelho, há um juízo sobre mim. Há um juízo de Deus me aguardando, porque eu não prego o Evangelho. Quais são esses 3 ais, então? O primeiro ai é relacionado ao caminho de Caim, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Caim vai ser reconhecido na Bíblia como o primeiro assassino, ele assassina Abel, seu irmão, e como o primeiro incrédulo voluntariamente. Ou seja, se nós lembrarmos lá da passagem de Gênesis, Deus coloca uma marca sobre Caim. Aquela marca não era juízo. A marca que Deus coloca sobre Caim era para que as outras pessoas, quando se encontrassem com Caim, não o matasse por ter matado Abel, seu irmão. Então, Deus coloca aquela marca para que todo aquele que tocasse em Caim, ou tentasse tirar a vida de Caim, o próprio Deus iria
agir de juízo na vida dessa pessoa. Então, ele ouve tudo isso de Deus, essa graça de Deus, e a Bíblia fala que ele sai da presença de Deus. Ele deixa a presença de Deus. É como se Deus estivesse falando com ele frente a frente, ele vira as costas e sai, e Deus fica ali. O modo como a Bíblia descreve para nós. Então ele rejeita toda a graça, tudo aquilo que Deus está colocando ali para ele, ele se coloca como um incrédulo. E aí, quando nós pensamos nisso, o caminho de Caim, que os ímpios estão prosseguindo, é esse caminho de incredulidade. E o assassinato? A Bíblia fala que aquele que odeia o seu irmão comete assassinato. Então, se eu odeio qualquer um de vocês, eu estou cometendo assassinato em meu coração. Porque eu odeio você, eu odeio aquele irmão, aquela pessoa. Assim como Cristo fala que se nós desejarmos qualquer pessoa em pensamento, nós já adulteramos. Assim também, se eu odeio alguma pessoa, em meu coração, eu assassinei ela. Para mim, aquela pessoa está morta. É esse o sentido. O segundo exemplo é o exemplo de Balaão. Olha só o que diz aí. E movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. Balaão, quando a gente lê a passagem lá de Balaão, em Números, a forma como a Bíblia descreve, não nos parece que Balaão cometeu algum pecado. Lá fala que o rei chega, oferece algumas riquezas, e ele fala, se você me oferecer até a metade do seu reino, seus tesouros, eu não irei. E aí o rei manda de novo, não, eu vou. E aí onde a gente tem a jumenta, né? Que Deus envia para que fale com Balaão. Então a gente não consegue perceber que Balaão ali comete algum pecado. Mas, lá em Apocalipse, capítulo 2, verso 14, quando Jesus está falando com João a respeito da igreja de Pérgamo, Jesus vai falar que aquela igreja está cometendo o pecado de Balaão. Qual foi o pecado de Balaão? É justamente esse aqui que Judas coloca, a ganância. Ele amou o dinheiro, aquilo que o rei prometeu para ele, para amaldiçoar o povo de Israel. A gente sabe que Deus não aceita, né, a maldição que Balaão poderia colocar. Até porque, em todas as orações que Balaão vai fazer, a Bíblia descreve Deus falando através de Balaão, dizendo, como eu poderia amaldiçoar Israel, sendo que é o povo de Deus, sendo que eu não vejo maldade, não vejo pecado nenhum. Mas Balaão foi aquele que se colocou à disposição do rei por dinheiro para enganar, para fazer Israel pecar, tanto pela idolatria quanto pela imoralidade sexual. Uma das estratégias que a gente vê lá na Bíblia é que ele manda algumas mulheres da nação vizinha para que vá lá namorar com os rapazes, os homens de Israel, e influenciem na adoração aos deuses, aos ídolos pagãos. Então essa foi a estratégia que nós vemos. E é interessante porque quando Israel vai guerrear contra esse rei, não só o rei e a nação é destruída, mas como o próprio Balaão, que até então era pertencente, ou pelo menos cria em Deus, o Deus de Israel. Então, o caminho aí, o erro que eles tomam, eles buscam enganar a igreja e lucrar com isso. Se a gente lembrar dos judeus daquela época, alguns judeus que não eram convertidos, que não eram cristãos, eles começaram a ensinar coisas erradas na igreja para dispersar muitos da fé cristã, da fé em Cristo. Provavelmente, nós poderíamos imaginar que se esse grupo não era judeus, provavelmente eles poderiam se colocar à disposição dos judeus para enganar aquela igreja, para ensinar coisas erradas e receber dos judeus, assim como Judas Iscariotes recebeu lá dos religiosos para entregar Cristo. Então, esse grupo poderia receber dos judeus algum lucro para enganá-los. Se temos que crer em Cristo como Senhor e Salvador,
Então, nós vamos ensinar que deve crer em Cristo e também na deusa dos Efésios, por exemplo, para enganá-los, para fazê-los confundir na fé. Então, provavelmente, nós não sabemos, mas se o pecado deles também envolvia a questão do lucro, não só enganar, como Balaão enganou, ou tentou enganar, eles provavelmente estariam aí fazendo acordo com alguém para enganar essa igreja. Meus irmãos, isso... Nos nossos dias, você pensar em alguém que está em nosso meio, pago para nos enganar, uma pessoa que é paga para fazer a outra errar, nós, então, percebemos o quanto isso era grave, o quanto isso era pecaminoso diante de Deus. E, por fim, nós temos aí o exemplo de Corá. Se os irmãos lembrarem de Corá, eles foram aqueles que questionaram Moisés e Arão. Lá em Números também, capítulo 16, verso de 1 a 35, em um belo dia, eles se levantam e questionam por que Moisés e Arão foram escolhidos para ser nossos líderes? Por que eles e não nós? Esse questionamento pode acontecer de uma forma santa diante de Deus, mas a forma como eles se colocaram, lá na passagem a gente vai ver a Bíblia falando que eles foram contra o próprio Deus. Não era contra propriamente o Isaías por ser diácono. Eu sou contra Deus por ter escolhido Isaías como diácono. Então, a rebeldia deles era diretamente contra Deus, questionando o motivo daqueles que Deus escolheu para serem líderes, deles estarem liderando. E aí nós vemos que há um juízo extremamente fora do comum. Moisés ora a Deus pedindo para que a terra se abra e engula não só aqueles, mas também todos aqueles que fizeram parte dessa revolta. E lá foram pelo menos 250 pessoas que foram engolidas por esse buraco que Deus abriu, engolindo, o lugar onde eles tinham as tendas. Foi tudo por terra abaixo. Pensando nisso, Judas coloca esse exemplo para mostrar que esse grupo de pessoas ímpias, elas se revoltam contra as autoridades que Deus escolheu para pastorear aquela igreja. Eles não são contra apenas a palavra de Deus, mas contra aqueles líderes que Deus escolheu para pastorear, para cuidar da vida deles. Meus irmãos, quando a gente pensa em liderança, é algo extremamente difícil falar não ser contra a liderança, porque são homens pecaminosos. E quando nós pensamos nisso, a Bíblia sempre vai deixar claro que nós devemos seguir os líderes enquanto estes se permanecem fiéis a Deus. No caso de Deus ter me chamado para ser pastor, ter chamado os irmãos para os ofícios de diácono e presbítero, nós estamos aqui, fazemos parte das ovelhas de Deus, somos pastoreados por Deus, como os irmãos são, mas no nosso chamado, Deus nos escolheu para também cuidar da vida dos irmãos. E nesse cuidado, eu devo cuidar dos irmãos como Cristo cuidaria se Ele estivesse aqui pessoalmente. E eu faço isso como? Através da Bíblia. A partir do momento que eu começo a colocar dificuldades, obstáculos, fardos para os irmãos, meus irmãos, vocês precisam fazer isso, fazer aquilo outro, senão não vai entrar no céu. Eu já sou reprovado por Deus imediatamente. Ou seja, tudo aquilo que eu falo já é contra a palavra de Deus. Por isso nós temos compartilhado aqui na igreja a necessidade de que nós conheçamos a Bíblia. Para que, quer eu ou qualquer outra pessoa que esteja aqui, ou qualquer outro presbítero e diácono que esteja aqui na igreja, no momento que ele sair das Escrituras, da doutrina bíblica, os irmãos irão saber. Não vai ser necessário que a igreja se divida, ou mesmo que haja outros problemas para que a igreja perceba: nossos líderes pecaram contra o Senhor. No momento em que falar alguma coisa, não é isso que está na Bíblia. Nós somos pecadores. E assim como os irmãos estão no processo de santificação, nós, liderança da igreja, também estamos. Ainda que também podemos pecar, porque somos
falhos e a nossa luta é diária, a luta entre o espírito e a carne. E se eu não tiver o cuidado, eu vou inclinar certamente ao pecado e a ensinar de forma errada. Se não for a graça de Deus, a misericórdia de Deus em me conduzir em santificação e eu buscar no Senhor, em oração, até mesmo para preparar o sermão, Senhor, me conduza na forma de eu preparar a pregação, para que eu não ensine aquilo que o Senhor não está dizendo, para que eu não aplique na vida dos irmãos aquilo que o Senhor não está aplicando. Se eu não fizer isso, nós seremos, então, reprovados diante de Deus. Então, qualquer rebeldia contra líderes que estão diante da palavra de Deus em fidelidade é uma revolta diretamente contra Deus. Então, é isso que estes grupos estão fazendo, estão se revoltando contra Deus, porque aqueles líderes estão ensinando a palavra de Deus com fidelidade, com temor, com tremor, mas eles são rebeldes à palavra de Deus. Eles se recusam a entender. Como ilustração e para encerrar, nós podemos pensar na rebeldia à palavra de Deus por causa das nossas preferências. Ou seja, mas eu gosto tanto de fazer dessa maneira, por que eu tenho que fazer de outra maneira? Porque a Bíblia está falando, não, mas não tem como eu continuar fazendo do modo como eu faço? Ou até mesmo algum pecado que para mim e para você não é pecado, mas a Bíblia diz, é pecado. E você precisa se arrepender e parar de praticar isso. Então, nós propriamente não somos rebeldes à palavra de Deus só quando somos contra os líderes, como é o caso aqui da igreja, mas quando nós colocamos as nossas preferências, os nossos desejos, a nossa vontade acima da palavra de Deus. É palavra de Deus até tocar naquilo que eu não quero abrir mão. Aí eu já não sei se é palavra de Deus. Então, nós precisamos tomar esse cuidado para que não sejamos rebeldes. Como conclusão, a relação que possuímos com a palavra de Deus, ela vai definir a nossa semelhança com o salvo ou com o perdido. No caso, com o justificado ou com o condenado. Você quer saber se você está mais parecido com o ímpio ou com o justo, justificado pelo sangue de Cristo? De que forma você trata a palavra de Deus? Se você trata ela como palavra de Deus, como regra de fé e prática para a sua vida, você está caminhando no caminho que agrada ao Senhor. Agora, se nós fazemos esse jogo com a palavra de Deus, quando para o nosso benefício próprio, quando ela fala de promessa, é palavra de Deus. Quando ela fala de juízo sobre o meu pecado, é palavra dos homens. Então, nós somos como os ímpios e nos portamos como ímpios. Se não nos subordinarmos, se não temos prazer na leitura bíblica, se não praticamos a Bíblia ou buscamos ter esse cuidado de praticar, nós estamos nos enganando. E aí entra o contexto de Judas, que é justamente pessoas que estão ali no meio, se dizendo cristãos, mas que na verdade não são e que estão se enganando. Estão dizendo, estaremos no céu, mas na verdade já estão no inferno, por se colocarem contra a palavra de Deus, contra o próprio Deus. Se você perceber aí no verso 11, quando Judas se refere a esse grupo de pessoas ímpias, ele diz, e pereceram na revolta de Corá. Ou seja, não irão perecer ou perecerá, eles pereceram. Para Judas, para a palavra de Deus, aquele que vive no pecado já está condenado. Não é que será, ele já está. O será condenado é o momento formal do juízo de Deus, onde Cristo dirá, condenado. Mas ele já está pelas práticas que possui. Assim como um salvo, assim como aquele que crê em Jesus Cristo, já está perdoado, justificado, já é uma pessoa salva. Como a gente cantou, como nós cantamos, já desfrutamos da vida por vir e da que agora estamos vivendo. Então,
A compreensão desse juízo é que já é julgado, já está condenado. Como aplicação, se nós estamos vivendo dessa maneira, meus irmãos, difamando a palavra de Deus, se nós estamos recusando a compreender a palavra de Deus, ou mesmo sendo rebeldes à palavra de Deus, nós precisamos confessar os nossos pecados. Nós já estamos condenados, se assim estamos vivendo. Mas se confessarmos os nossos pecados, a palavra de Deus diz que Deus é justo e fiel para nos perdoar todo o pecado e nos purificar de toda injustiça. Então, há oportunidade. O tempo, como diz a palavra de Deus, é o hoje. Não é o amanhã, não é depois. O tempo é hoje, é agora. Agora Deus nos dá esse privilégio de confessar e ainda desfrutar da graça de Deus. Pois no juízo final não haverá essa graça, mas sim a justiça de Deus para julgar aqueles que creem em Cristo e aqueles que não creem em Jesus Cristo. Em segundo lugar, devemos voltar à palavra de Deus. E aqui voltar é literalmente a leitura, conhecer a Bíblia. Deus nos deu, para mim e para você, voltar à palavra de Deus. Em terceiro lugar, conhecer. Todos os dias, 24 horas por dia, a Bíblia está à nossa disposição. No celular é possível você colocar para ouvir. Se você tem mais facilidade para entender ouvindo, você tem a oportunidade de colocar, já tem vários aplicativos que você coloca lá e uma outra pessoa vai lendo para você. Tem um áudio, né, já gravado da Bíblia. Então, enquanto você está, vamos supor, fazendo almoço, fazendo janta, quando você está fazendo uma caminhada, você coloca o foninho e você ouve a palavra de Deus. Você vai conhecendo a palavra de Deus. E, em último lugar, além de voltar, além de conhecer, obedecer a palavra de Deus. Esse é um presente que Deus nos deu para conhecê-lo, para conhecer a nós mesmos, para viver uma vida que agrade ao Senhor. Então, Jesus Cristo ensina no Evangelho de João que nós permanecemos em Cristo, nós amamos a Cristo se guardamos os seus mandamentos. Que Deus nos abençoe com a sua graça e misericórdia, para que a gente permaneça em Cristo, permaneça na palavra, guardando a palavra, conhecendo e buscando no Senhor graça para abandonarmos nosso pecado, para mortificarmos para nós mesmos. Vamos orar, encerrando e colocando diante de Deus as nossas vidas, nosso comportamento, os nossos pensamentos. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua graça, pela tua misericórdia. Te louvamos pelo privilégio de receber do Senhor a oportunidade de nos avaliar, de nos examinar para saber se somos ímpios ou se somos justos, se cremos ou não cremos no Senhor. Diante de tudo isso que nós aprendemos hoje, tenha misericórdia de nós, ó Pai, nos perdoe se temos difamado, se temos recusado aprender ou se temos sido rebeldes à Tua palavra. Nos capacite, Senhor, com Teu Espírito Santo, para que a cada dia possamos viver como povo do Senhor, como ovelhas do Teu pastoreio. Se o Senhor está nos disciplinando neste momento, é porque o Senhor nos ama. E como Pai, não quer que nós vivamos entregues a nós mesmos, mas conforme o nosso Pai, que é amoroso, que é misericordioso, que é perdoador, paciente, benigno, quer que nós vivamos. Assim, ó Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus.